Olá pessoal, eu sou Ivan Lopes, o Gato Místico, e hoje eu trago para vocês as cartas do mês. São 13 cartas que darão para vocês as previsões para o mês de abril de 2017. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de previsão, não perca tempo, se inscreva agora aqui no canal e faça parte desta comunidade que é o Gato Místico. Aproveite e já compartilhe nas suas redes sociais e convide os amigos para assistirem as cartas do mês de 2017, abril. Bom, amigos, vamos começar então a falar sobre as cartas que tiramos no mês de abril de 2017. Vou começar falando que esse mês, assim como foi o mês de março, será um mês cheio de desafios e é um momento para que a gente consiga se restabelecer como pessoas donas do próprio caminho. Eu pude perceber nesse jogo que a gente tirou para esse mês que muito do externo tem nos abalado, nos afetado. Devo confessar que o mês de março foi um mês bastante complicado para mim, mas, de qualquer maneira, é interessante que, de alguma forma, o mês de março foi importante porque fez com que eu tenha me fortalecido mais em relação ao que eu quero, ao que eu desejo. Então, eu acho que o mês de março foi importante para que agora, o mês de abril, traga de fato as mudanças que a gente tanto está esperando para este ano de 2017. Bom, então a gente começa com esse jogo, com uma mega carta, uma carta super boa, com esse mundo. E aqui a gente fala sobre esse momento interessante para que a gente finalize de fato e de vez os ciclos da nossa vida. É momento de dar um fim, de olhar para trás e colocar um fim de fato nesses ciclos viciosos que a gente acaba entrando sem perceber. É aproveitar este momento para cuidar de você, cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde, e é uma tônica para esse mês de abril. E tendo vitalidade, é um momento muito oportuno para que a gente faça planos e também a gente consiga se reequilibrar. Também se reconhecendo na nossa própria jornada, como eu havia dito antes. É de fato um momento muito legal para que a gente agradeça por toda a jornada que nos trouxe até aqui e comece a olhar para frente com esse coração leve, prontos para iniciar um novo ciclo. Então, começando esse jogo com uma mensagem super bacana para o mês de abril. Mas esperem que nem tudo é flores para esse mês. Logo depois dessa carta maravilhosa, a gente vem aqui com um enforcado de ponta cabeça, enforcado invertido. Aqui a gente vai falar sobre as dificuldades financeiras que o mês de abril vai nos colocar aí na nossa frente. Então a previsão para esse mês é de ainda mais dificuldades, mas grandes possibilidades para que a gente consiga se organizar. Então é legal a gente dar uma maior atenção ao que já se conquistou, se reorganizando. É cortar gastos e também se livrar daquilo que não faz mais sentido. Fazer uma doação mesmo, abrir o armário e doar. Aproveitar que o mês de abril vai ser um mês bastante frio, então doar aquilo que você não usa mais, aqueles casacos que você não usa há anos e não vai usar nunca mais. É legal fazer esse tipo de serviço social também. O enforcado, invertido, ele vai falar sobre esse sacrifício material e que mostra que o mês de abril vai ser bastante complicado materialmente para a gente, então é importantíssimo que a gente se readapte para que a gente consiga vencer os obstáculos e concluir os objetivos que nós temos há tanto tempo. É de fato visualizar tudo isso de uma outra maneira e mudar o quadro. Então, aproveitando que a gente já está lá finalizando os ciclos, vamos então fazer também ajudar o próximo materialmente. Isso tudo vai ajudar com que a gente consiga desbloquear essa energia mais pesada
que o dependurado, que o enforcado invertido está trazendo para esse mês. E aí, o mês de abril é um mês que a gente vai precisar respirar fundo, contar até 10, para que a gente não exploda e não piore a situação. A temperança invertida vem aqui na casa 3, na casa da inteligência, da mente, da comunicação, dizendo para a gente a necessidade de neutralizar a nossa comunicação, neutralizar o nosso pensamento. Então é realmente respirar antes de agir. E aí, isso faz com que a gente comece a confiar em nós mesmos e nas nossas ideias. E para isso é preciso se revisitar. Então é um mês bastante interessante para que a gente revisite os nossos planos, veja se eles são realmente interessantes, para que a gente possa colocar eles em prática lá na frente. E assim a gente começa a valorizar esses pensamentos, essas ideias, esses planos, colocando em ordem todo esse material que a gente tem dentro da nossa cachola. É importante deixar fluir e na comunicação é muito importante que a gente fale e ouça a todo momento. Então, antes de falar, ouça, pense, reflita para que a coisa não se complique lá na frente. Quando a gente fala então da casa 4, que é a casa da família, a casa do lar, a gente fala de um domínio maior neste ambiente e de um estabelecimento de mudanças. Então as mudanças que estão ocorrendo finalmente vão tomar uma forma nessa área. A gente tem aqui o imperador, e aqui ele vai pedir para que a organização seja o nosso lema dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Então é interessantíssimo organizar o ambiente familiar, tomando um cuidado muito grande com o autoritarismo e com os ciúmes. Então é importante equilibrar, organizar para que a gente transforme a nossa casa num lugar muito bom para começar as grandes mudanças em nossa vida. Então, é nesse ambiente que as grandes mudanças começam a acontecer. Então, por isso que é legal já pensar naquelas doações, doar coisas que você não usa mais, para que, de fato, a energia comece a fluir e a gente comece fazendo isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Mesmo porque quem não fizer isso, quem tiver muito apego às coisas materiais, vai ter muitas dificuldades durante o mês de abril, porque logo depois a gente tira uma roda da fortuna também invertida, e aí isso daqui vai dificultar as mudanças, vai ficar muito mais do mesmo nas áreas dos prazeres, nas áreas de você se sentir bem consigo mesmo, de se sentir bem com outros, se sentir bem dentro de um ambiente que você frequenta. Então, é importante se desapegar para que essa ideia de mais do mesmo não se perpetue durante o mês de abril. É preciso deixar o universo agir ao seu favor, sem reclamar demais. Então é o momento de se aquietar e agradecer. Quanto mais você reclama, mais as coisas vão ser difíceis para você. Então, lembrando lá daquele mundo no começo, que a primeira carta, é muito importante aproveitar os momentos de prazer, mas sem excessos, certo? Mesmo porque esse jogo fala bastante sobre as dificuldades que nós temos em nos readaptar às mudanças que estão para vir. Então o mês de abril, assim como foi o mês de março, é um mês para que a gente consiga aprender a lidar com as mudanças. A gente tira aqui na casa 6 a morte invertida, que é uma carta que vai falar bastante sobre essas angústias emocionais que nós estamos sentindo há tanto tempo e que parece que tem nos dominado e não deixa a gente seguir em frente. Então essa mudança emocional que está para vir é uma mudança até negativa se você fica muito preso ao teu passado que não foi resolvida. Por isso que a carta do mundo é interessante a gente sempre olhar para essa carta com bons olhos para que a gente consiga finalizar esses ciclos viciosos que a gente entrou. É hora de dar fim ao que não acrescenta mais. É hora de colocar um ponto final
às pessoas que nos afetam emocionalmente, às situações que nos afetam emocionalmente, a tudo aquilo que não faz mais sentido mesmo e que emocionalmente falando a gente acaba abalando e somatizando. Então, para cuidar da sua saúde, comece então cuidando do seu emocional, tá? Lidando com as mágoas é um grande caminho. Lidar com as mágoas é o primeiro passo para que a gente consiga se curar e renascer, que é isso que a carta da morte está falando. Mas ela invertida, ela vai trazer uma grande dificuldade nesse apego emocional que nós temos, assim como no apego material. Então é um mês de desapego bastante importante para que a gente aprenda a sermos mais humildes também. E esse apego todo vai transformando tudo num grande dominó caindo, no efeito dominó que afeta todas as nossas áreas. E vocês vão ver que vai afetar também, além de nós mesmos, vai afetar o outro e como a gente pode ser também dominado pelo outro e prender o outro de uma forma que a gente não quer, conscientemente falando. Então, quando a gente fala da casa 7, que é a casa dos relacionamentos, nós temos um louco invertido, que é uma carta também que vai falar, quando ela está invertida, desses apegos e de estar preso a algo que não faz mais sentido. E aí a gente está preso às nossas relações de forma imatura e deixa com que o outro tome posse e conta da nossa vida de uma forma quase até abusiva. Então é bem interessante a gente começar a pensar sobre isso e também deixar o nosso e tomar cuidado ao deixar o outro tomar conta e agir contra os nossos próprios princípios. É momento de restabelecer a paz com o outro, com integridade e honestidade. Cuidado com as paixões passageiras que não levarão a lugar nenhum. Então, o mês de abril também traz esse problema. E isso pode sim afetar a sua relação consigo mesmo e com o outro. Então, toma muito cuidado. Lembrando que a casa 5 a gente tem uma roda da fortuna lá, falando sobre os excessos. Então, assim, é legal aproveitar, mas toma cuidado, fica com o pé atrás com isso. Bom, então agora a gente tem uma notícia boa. Nós tiramos aqui a estrela. A estrela está na casa 8. A casa 8 fala do outro e o outro vai se destacar. Boas notícias virão de terceiros sem aviso e podem ajudar bastante a você alcançar os seus objetivos. Então, é legal ficar sempre de ouvido, se mostrar para que o outro te veja também, para que os terceiros te vejam, e essas notícias bacanas virão. A estrela nessa casa também vai nos dar boa sorte para quem estiver em equilíbrio com o universo. Então é sempre legal sempre agradecer ao universo, sempre mandar energias positivas, sempre controlar e entender a nossa força pensamento, tudo aquilo que você está enviando para o universo e o universo ele vai te retribuir da mesma forma. Então tem que prestar atenção e é um mês bastante propício para que boas notícias surjam para você que está aí com as suas metas em dia, com as suas relações em dia e está buscando um equilíbrio em si e no outro também. Bom, para você que está estudando, para você que começou a estudar algo novo, está numa faculdade ou está fazendo um curso novo, é muito, muito interessante durante o mês de abril dar uma atenção redobrada aos seus estudos e também aos planos de longo prazo. Nós tiramos aqui um Sol invertido e esta carta ela vai falar do problema da procrastinação. Então, toma cuidado com isso, de sempre deixar tudo de última hora, porque isso no mês de abril vai te atrapalhar bastante.
E quem acaba procrastinando demais acaba perdendo as grandes oportunidades que o universo manda. Não faz as coisas nas coxas. A gente tem feito muito isso e não tem dado muita atenção à nossa produção intelectual, aos nossos estudos, e isso não é legal. É preciso, de fato, dar um novo significado aos nossos estudos, entendendo aquilo que a gente deseja, entendendo os nossos primeiros planos, se esses planos fazem parte do processo ou se esses planos estão nos tirando do nosso foco. Então é bem interessante pensar nisso durante o mês de abril. Mesmo porque quando a gente fala de estudos, isso vai estar diretamente relacionado com a nossa carreira, essa área aqui representada pela casa 10, a gente tirou uma carta muito legal que foi a força. E aqui, quando a gente fala sobre carreira, é momento de enfrentar os seus maiores medos, aqueles medos que nos paralisam, tá? É interessante, então, se impor dentro desta área e se responsabilizar pelos próprios erros. Então, essa carta é uma carta que, para que você conquiste aquilo que você deseja, para que você chegue até a obter o seu sucesso, então é importante se impor e se responsabilizar. É momento de reunir forças para concretizar as suas ideias e, principalmente, ter compaixão. É uma palavra que está no topo do nosso mapa no mês de abril, tá? Então, essa palavra compaixão é a palavra-chave para o mês de abril de 2017. Mesmo porque quando a gente se responsabiliza pelos nossos erros, é a causa contrária do efeito dominó, né? Então a gente toma posse daquilo que é nosso e tem um efeito de ação e reação. É um espelho. Quando a gente lida com o outro, com quem a gente trabalha, com os nossos amigos, com os nossos familiares, nós somos semelhantes. Então é muito importante durante o mês de abril a gente fazer essa análise interna e externa, como se estivéssemos na frente de um espelho. E aí a gente tem aqui a justiça, que é uma carta que vai falar aí bastante sobre de manter o equilíbrio, manter a ética, manter uma moral nessa área. Quando a gente fala das pessoas que estão mais próximas de nós, que trabalham conosco, os nossos amigos, e também fala de um surgimento bastante interessante da verdade. E aí, quando isso acontecer, é preciso se posicionar, mas tendo bastante precaução para que, lembrando lá daquela carta da temperança que fala sobre a neutralização da nossa comunicação, então é se posicionar, mas precavidos para que a coisa não saia dos trilhos, né? E também não nos afete muito negativamente. Então, é equilibrar mesmo é a frase para esse mês. E aí, como eu disse para vocês, esse mês de abril é um mês bastante complicado porque é um mês que vai trazer vários imprevistos. E também é um mês que a gente pode se adoecer mais facilmente. Então é preciso aceitar a nossa realidade e agir rapidamente para restabelecer as fundações da nossa vida. Mesmo porque na casa 12 a gente tem aqui a torre invertida, que é uma carta que fala sobre essas mudanças drásticas que estão para ocorrer. Então a previsão para o mês de abril é uma previsão de grandes mudanças que farão e que abalarão as nossas estruturas. Então é preciso a gente estar forte e preparados para que essas mudanças ocorram e não sejam tão destrutivas assim. Se forem, melhor ainda, porque são a partir dessas grandes mudanças que a gente começa realmente a enxergar a verdade, a ver quem somos e a nos reconstruir.
E a 13ª carta, que é uma carta que também vem invertida, ela vai trazer para a gente a mensagem final e a mensagem central de todo esse jogo, de todo o mês de abril. Nós tiramos aqui um carro invertido. E aí a mensagem é mais do que clara. É importantíssimo que a gente tome o máximo de cuidado com as influências externas negativas. Podem estar tirando o seu foco, tirando você do seu caminho, dos seus trilhos e fazendo com que você perca e se perca dentro de toda essa bagunça e também se desmotive. Então, você terá que contornar tudo isto para se motivar novamente. Então, contornar essas influências externas, fazendo com que as coisas voltem aos trilhos. Caso contrário, você se verá durante o mês de abril em todo esse caos que este jogo do tarô está prevendo para o mês de abril. Então, é um mês bastante complicado, realmente, só que a gente tem condições de reverter tudo isso e fazer com que este caos venha a nosso favor e não nos engula e nos faça com que a gente se perca em meio a essa bagunça que está sendo reservada para nós aí. Então, olho aberto, coração leve, mente livre e vamos enfrentar esse mês mais uma vez com bastante amor e compaixão. Se você gostou desse vídeo, desses conselhos que as cartas do tarô mitológico estão dando para nós para o mês de abril de 2017, não perca tempo, se inscreva no canal, convide os amigos, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda muito a este vídeo atingir mais pessoas e também ajuda o canal a crescer. Gostaria de agradecer imensamente ao universo por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, dando essas mensagens, trazendo esses conselhos para vocês. E gostaria também de pedir um feedback, falar para mim mais tarde o que vocês acharam deste vídeo, se bateu com o que vocês estão vivendo. E se você quiser uma consulta personalizada, mesmo porque essas cartas elas vão falar de forma geral, entre em contato comigo nos links e nos e-mails que eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que vocês tenham uma consulta de tarô mitológico personalizada com o Gato Místico. Então, muito obrigado, boa sorte e gratidão!